Mais uma vez nós estamos aqui e eu estou muito contente, estou muito feliz de poder estar com vocês, mas mais uma vez, saudade do templo, né? Saudade da igreja, saudade de estar junto com vocês. Tem bastante pessoa que conversa comigo pelo WhatsApp e sempre, que saudade, que falta, que faz. Mas é bom, né? É bom para a gente aprender a dar valor para muita coisa, para comunhão, para amizade, e em si, né? O culto, a liturgia em si é muito boa, né? Muito gostoso, muito bom estarmos lá, né? E graças a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, tudo está nas mãos dele. E eu espero que hoje, nessa tarde, a palavra que Deus colocou no meu coração, inclusive essa palavra veio ao meu coração essa semana, e uma amiga, irmã, compartilhou comigo no WhatsApp dizendo que palavra linda, né? Eu não comentei muito com ela porque, na verdade, essa palavra já sempre fala no coração da gente, mas era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você tem sua Bíblia, seu celular, aí pegue o seu celular, sua Bíblia, e abra no primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Essa palavra é linda. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. São, se eu não me engano, 66 versículos. É um capítulo longo, se eu não me engano. Mas vamos lendo até onde Deus vai falando conosco. Vamos aproveitar esse momento gostoso aí. Muito bom, né? A palavra de Deus, a palavra do Senhor sempre conforta o nosso coração. Ainda mais nesse tempo, nesse período que nós estamos passando de tanta aflição, de tantas incertezas, de tanta expectativa para o que vai acontecer. Que Deus fale conosco, no nosso coração. Vamos lá, capítulo 8 do primeiro livro de Reis. 1 Reis 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo e no lugar santíssimo. Vamos ler de novo o versículo. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele.
e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra do meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu essa promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual então as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. E como orou Salomão? Orou assim, Salomão: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, que se tão somente os teus descendentes tiverem cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como se tem feito, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo,
e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo, de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, faz recair sobre a própria cabeça dele o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste tempo, ouve dos céus, perdoa o pecado de Israel, perdoa teu povo e traz de volta a terra que deste aos seus pais. Quando fechar-se o céu e não houver mais chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltando para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado por haver descastigado, ouve dos altos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo, e ensina-lhes o caminho certo, e então envia chuva sobre a terra, sobre o mundo que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhoto, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia. Olha só, olha que versículo maravilhoso. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos, gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, ou quando em meio a qualquer praga, ou epidemia, ou pandemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, preste bem atenção, por um israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o coração de cada um. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, aquele que não é do teu povo, aquele que não é cristão, aquele que não tem os princípios, aquele que não conhece os teus atributos, quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos altos céus, ouve do lugar da tua habitação e atende o pedido dele, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e que saibam que este templo que eu construí traz o teu nome.
quando o teu povo for à guerra contra os inimigos, por onde quer que tu enviares, e este povo orar ao Senhor voltado para a cidade que escolhestes e para o templo que eu construí em honra do teu nome, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiro para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para o qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, então se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a alma, na terra dos inimigos que os levaram, então, Pai, ouve, porque se eles orarem voltados para o Senhor, voltados para ti, então ouve dos altos céus, ouve a sua oração, a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram e faze com que seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo, herança que tiraste do Egito, da fornalha da fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica do teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti, pois tu escolhestes de todos os povos da terra para serem a tua herança, assim como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando, ó soberano Senhor, tirastes os nossos pais da terra do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se de pé, abençoou em voz alta a toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito o Senhor que deu descanso a Israel de seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhum de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que eles jamais nos deixe, nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que nos deu aos nossos pais, que deu aos nossos pais. E que as minhas palavras, que as palavras que saíram da minha boca, da minha súplica ao Senhor, tenham acesso ao trono de Deus, ao nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo, de acordo com aquilo que precisa. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham um coração inteiro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem os seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte do cereal que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar toda aquela oferta. E foi assim que Salomão, junto com todo o povo, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda de todo lado. Comemoraram diante do Senhor durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa, os abençoou. Eles abençoaram o rei e foram embora, felizes, de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito
por teu servo Davi e para o seu povo Israel. Que palavra linda! Falei para você que era longo. Paciência para ler, porque ela é linda demais. Eu não errei, né? 66 versículos. Que palavra maravilhosa. Mas por que eu li todo esse capítulo longo? Que dá para ler várias vezes, de tão lindo que é. Porque Deus tem uma promessa com Salomão. Preste bem atenção que Salomão fala assim: quem habitaria quem poderia fazer uma casa para o Senhor habitar? Ele habitaria nesse templo que eu construí? Não, de jeito nenhum. Não habitaria porque ele não cabe. Os céus dos céus, é infinito, não pode conter o tamanho e a glória que tem esse nosso Deus. Mas o que Salomão disse logo em seguida: eu sei que o Senhor não mora nessa casa. Eu sei que o Senhor não mora em templos. Mas eu te construí essa casa porque o Senhor permitiu. Então a nossa igreja, que está fechada desde o dia 23 de março, a sua igreja, você que talvez esteja me ouvindo e seja de outro lugar, de outra congregação, preste bem atenção, a nossa comunidade que está lá, o nosso templo, nós estamos falando nosso, mas não é nosso. É um barracão, né, onde eu aluguei, nós alugamos, eu e mais um povo, um barracão feito de tijolos, né, que a gente foi, arrumou, deu uma reforminha, colocou umas cadeirinhas e sentamos lá. E é um lugar qualquer, é isso? Não. Agora sim, é só um barracão de novo. Mas quando nós entramos lá, quando nós entramos naquele lugar, quando a gente faz orações naquele lugar, quando a gente se reúne, e em toda a terra, em todos os lugares, se reúnem pessoas, aquele lugar se torna um lugar diferente. A casa do Senhor. Como Salomão disse: Senhor, eu sei que o Senhor não habita aqui. Como ele disse: eu sei que o Senhor não habita neste lugar. Eu sei que o Senhor não habita. Porque ninguém pode conter a sua grandeza. E eu quero dizer assim também, queridos, nessa hora, claro que Deus não habita lá, naquele lugar, mas nós sentimos muita falta, porque lá está, como disse o salmista, quão bom, quão suave é que os irmãos se reúnam, se unam, estejam em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Foi uma promessa de Deus feita a Salomão. Salomão orou e Deus ouviu a oração. Salomão pediu e Deus falou para ele: eu ouvi a tua oração e os meus olhos estarão sobre este lugar perpetuamente. Se você continuar lendo, se você continuar vendo quando foi consagrado, quando Salomão terminou o templo e foi oferecer os holocaustos, fez oração, Deus respondeu a Salomão. E ele respondeu assim: eu ouvi tua oração. Então os meus olhos vão estar sobre esse lugar? Sim. Vão estar sobre esse lugar. Senão não precisaríamos estar lá. Nós somos o templo. Nós podemos olhar para essa passagem com duas visões. Olhando para aquele templo que está lá na Avenida Bandeirantes, esquina com a Praxedes de Abreu, né? Olhando para lá, e aquele templo lá hoje fechado, porque assim aprove Deus, não foi homem nenhum, porque as portas da igreja, a igreja ninguém pode fechá-la. Fecha o templo, nós aprendemos isso domingo passado. Mas as portas do templo que somos nós continuam abertas. Mas olhando para esse templo lá, que está lá físico, ele não tem importância nenhuma.
Não precisamos mais dele? Podemos continuar cultuando com lives, no YouTube, com cultos online? Não, tá ótimo, vamos ficar assim, não precisamos pagar aluguel? Não. Isso foi instituído por Deus. O primeiro que construiu um templo foi Salomão. E eu sei que você que está aí sente muita saudade e muita falta da comunhão, dos estudos, da escola teológica, do culto de quinta, do culto de domingo, do culto de Santa Ceia, da nossa confraternização depois. Eu sei que você está aí, você sente muita saudade, mas eu queria te fazer uma pergunta. Desde o dia 23 de março, quando foram fechadas as portas do templo físico, quantas vezes você se dedicou em oração, pedindo a Deus que Ele abrevie esse tempo? Quantas vezes você se dedicou em oração, em clamor? Quanto você tem se dedicado em oração e clamor, pedindo a Deus: Senhor, que a casa de Deus possa ser aberta de novo, para eu ir, para o estrangeiro ir? Ou nas suas orações você tem pedido só pelo seu emprego? Senhor, volta logo o comércio, shopping logo, volta logo. Ai, Deus, faz com que as academias voltem logo. Ai, que a academia seja uma necessidade. Que o governo fale: não, a academia tem que abrir porque é necessário. Quantas vezes você ora pelo seu emprego? Para que você volte logo a trabalhar, para que você receba o seu dinheiro integral, você que ficou sem salário. Mas eu queria perguntar: quantas vezes você ora para Deus abrir novamente? Senhor, abre as portas do nosso templo. Abre as portas de novo, Senhor, do templo, para a gente voltar às nossas atividades, para a gente voltar a chamar almas para estar lá com a gente, para a gente ver os milagres. Eu queria fazer uma pergunta para você: quantas orações suas foram atendidas lá no templo? Você tem lembrança? Você consegue se lembrar? Escute, quando Salomão fez essa oração, ele disse: eu sei que você, Deus, não habita, o Senhor não vai habitar aqui, eu sei, mas eu fiz com tanto amor esse templo, eu dei o melhor de mim para esse templo, então eu quero te fazer um pedido: quando a gente estiver aqui, ouve a nossa oração. Uma das partes que me chamou bastante atenção, eu repeti para você, foi quando nós formos entregues na mão do inimigo, quando o inimigo nos assolar, ou quando vier epidemia, quando vier uma pandemia, quando vier uma praga, uma peste, um vírus que assole a terra, Pai, ouve a nossa oração, porque a gente quer voltar para lá. Olhando agora para um outro lado, você é o templo vivo do Espírito Santo. Eu disse domingo passado e hoje eu digo de novo: essa porta aqui ninguém pode fechar. Essa boca só pode se calar, só pode parar de falar do amor de Deus a hora que morrer. E se o governo proibir, se nós vivêssemos, então, a hora que morrer, porque nós não podemos parar de falar do amor de Deus. Agora eu quero dizer para você, tem uma promessa de Deus, os olhos dele estão sobre este lugar, sobre o templo físico, mas especialmente e principalmente sobre esse templo aqui, que sou eu, que é você. E esse templo aqui tem uma promessa. Aqui Salomão, Deus fez uma promessa para ele. Quando Deus responde para ele, ele disse: ouvi tua oração e os meus olhos vão estar perpetuamente, eternamente, enquanto a terra dure, enquanto tem templo, meus olhos vão estar perpetuamente sobre a casa de oração. Por isso Jesus, quando entrou no templo e viu o comércio no templo, ele ficou muito enfurecido, ficou muito irado, muito bravo. E Jesus foi com um chicote, com um azorrague, foi batendo em todos, dizendo: peraí,
Está escrito: a minha casa será chamada casa de conversação, casa de murmuração, casa de vender, casa de oferta, lucro, casa de cura, casa de milagres. Ele disse: minha casa, ela tem um nome, é casa de oração. Não é casa de show, não é casa de apresentação, não é casa de autoajuda, não é casa de coach, não é casa de palestra motivacional. Minha casa será chamada casa de oração. Agora eu quero te perguntar: você é templo vivo de Deus, você é a casa do Senhor, e eu quero te perguntar como você tem orado nos últimos 30 dias. Já deu mais de 30 dias. Como você tem orado desde que a casa fechou a porta? Olhando para um lado, Salomão estava edificando uma casa, um templo, um prédio, um palácio para Deus. Mas olhando para o lado espiritual, hoje, a graça, olhando para nós, eu sou essa casa, e os olhos do Senhor estão perpetuamente sobre você. Ei, será que as coisas ainda continuam do mesmo jeito porque a gente não tem se aplicado mais em oração? Será que as coisas não estão ainda até mesmo piorando porque o povo de Deus, Israel, tem esquecido da oração? Eu quero fazer essa pergunta para você nessa tarde. Você que está tendo paciência, você que teve paciência de ler o capítulo inteiro do primeiro livro de Reis, capítulo 8. Talvez você nunca tenha lido inteiro, mas hoje você leu. Você que teve paciência de ficar aí comigo lendo. E esse capítulo não precisa explicar. É uma oração, é uma história. É a oração de Salomão. Eu quero te perguntar, escute, preste bem atenção. Nós vimos a oração que fez Salomão quando o templo físico, quando o prédio foi terminado. Deus me deu uma revelação, Deus me colocou algo no meu coração, Deus me deu uma direção, que muitos não retornarão para o templo, que muitos espalhados pela terra não terão mais forças de retornar para a igreja. São 30 e poucos dias, mais de 30 dias, que não vai para o culto, que não vai mais para um culto de oração, para um culto de Santa Ceia. E tem gente que já se acostumou, tem gente que já está achando boa essa vida. De ver a internet, de culto pela internet, de ver a hora que quer. Vejo a hora que eu quiser, não preciso, ter aquela hora certinha, deu 7h15, 7h30, tem que estar na igreja. Também não tem aquele compromisso mais, Mas deixa eu te falar algo. Você que está aí do outro lado, você que está como eu, com muita saudade do tempo, com muita saudade do momento do louvor, onde a glória de Deus se manifesta e a glória de Deus enche o nosso coração. O momento do louvor onde a gente adora a Deus, adora, e Ele responde com chuva de graça, com chuva de bênção, com chuva de consolo. Se você por acaso está aí do outro lado e você é um dos que sentem muita falta da comunhão, de estar junto, de abraçar, de contar como foi a semana. Você que está aí do outro lado, que sente aquela alegria de saber que quando chega a hora da palavra, Deus vem com renovo através do seu líder, do seu pastor, daquele que está ali ministrando sobre a sua vida, traz aquele alimento gostoso para você comer, e você vai embora para casa, no outro dia trabalhar com o seu serviço, fazer os seus afazeres, mas restaurado, porque lá no templo
Como Salomão disse, ainda que eu seja pecador, porque ele disse aqui, não há quem não peque, não há quem não peque. Ainda que eu tenha cometido pecado, ainda que eu tenha sido assolado pelo meu inimigo, mas quando chega lá, e esse povo, e essa pessoa, e você e eu, que pecamos, oramos, pedimos perdão dos nossos pecados com o nosso coração inteiramente reto, então a palavra de Deus diz, ouve, perdoa os pecados. Eu posso fazer isso em casa? Pode, deve, e estamos fazendo. Hoje, a minha mensagem hoje é para os que estão com saudades, aqueles que estão com saudades, porque quando eu li durante essa semana essa passagem, eu senti muita saudade de trazer os profetas de fora para ouvir mensagem, para estar ali. Muita saudade. Eu sei que eu sou o templo. Uma certa vez eu fiz uma pergunta para um pessoal que estava comigo, agora nesse período. Eu falei para eles, o que mudou na sua vida nesse tempo de pandemia, de quarentena? Cada um falou aquilo que tem mudado, que tem acontecido. E eles olharam para mim e perguntaram, meu filho, mais especificamente, que é meus filhos que me conhecem, olhou e já sabia a resposta. Ele falou, na sua vida, mãe, não mudou nada. Não. De quem é a igreja, realmente não mudou nada. Sabe por quê? Porque quem é a igreja já ora todo dia, lê a palavra todo dia, jejua quando pode, né? Jejua dentro das possibilidades da graça. Quem é a igreja continua sendo igreja. Com o templo, ou com a porta aberta ou a porta fechada do templo físico, esse templo aqui continua sendo avivado. Mas eu, nesses 40 dias, quase, já deu, né? Quase 40 dias, hoje é dia? Vai para 60 dias? Porque dia 23 fez um mês. Hoje é dia 26. Então, é que vocês, no caso, faz mais tempo que está sem trabalhar. Isso foi antes, isso mesmo. Pessoal que está indo de escola. Mas a igreja fechou no dia 23, né? Mas uma semana antes já estava. Mas eu, longe da igreja, quase 40 dias. Sinto muita saudade. Muita saudade. Mas o Senhor continua conosco, aqui dentro do meu coração. E eu tenho aproveitado esses dias para ler mais, buscar mais, invocar mais o nome dEle, estar mais perto dEle, porque está escrito: aquele que está limpo, limpe-se ainda. Aquele que está puro, purifique-se mais ainda. Então é por isso que quem é a igreja continua se purificando. Mas saudade do tempo, muito. Confesso aqui para vocês. E eu quero agora deixar essa pergunta para você. Escute esse versículo maravilhoso. Acho que nós deveríamos ler sempre ele. Sacrifício que foi feito sem oferta incontável do reino. Mas algo importante, que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como Ele teve com os nossos pais. Segundo a oração de Salomão, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, descanso ao seu povo, conforme Ele havia prometido. E esse descanso está em Jesus Cristo. Eu quero convidar você, querido, vamos dobrar o nosso joelho. Vamos invocar o nome do Senhor. Nós somos o templo vivo de Deus. Deus está com os olhos sobre você.
Não ache que você está sozinho, não ache que tudo está perdido. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, na sua família. Eu não sei como tem sido esses quase 40 dias longe da igreja. Eu não sei como tem sido para você. Mas uma coisa eu sei: a promessa de Deus, a promessa que Deus fez a Salomão, não é uma promessa que ele vai, não me arrependi, não vou fazer mais. Não, cumpre até hoje. E ele disse: eu ouvi tua oração, Salomão, e os meus olhos estarão perpetuamente sobre este lugar. Então os olhos do Senhor estão sobre o tempo, porque Ele prometeu, e estão sobre o tempo, que somos nós. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. Escute, Deus está cuidando da sua volta para a igreja. Deus está cuidando da sua volta para o trabalho. Deus já viu esse tempo. Deus já viu o tempo quando a pandemia ia acabar. Deus já viu, para Deus o que foi, Ele já sabia que ia acontecer. O que está acontecendo para Ele já foi. E o que há de vir também Ele já conhece. Então a única coisa que você e eu devemos fazer é nos aplicar em oração. E comece um período de oração falando: Senhor, prepara-me para voltar para a igreja. Prepara-me para voltar para o templo. Prepara-me, Deus, para amar aquele lugar e cuidar como Salomão amou. Para cuidar, Senhor, como Davi amou. Para cuidar como Moisés amou, para cuidar como os homens de Deus amaram, como Neemias amou, como Esdras amou, Pai, como Zorobabel amou, como Ageu amou. Pai, me prepara o meu coração para amar e saber que tem uma promessa, que o Senhor ouviria todas as nossas orações quando clamássemos. Amém? Que o seu coração esteja ardendo também pela volta. Agora, que o seu coração arda muito mais por voltar para a igreja, do que voltar para as atividades, para a escola, para a academia, para a pizzaria, para o restaurante, para o shopping. Que o seu coração esteja ardendo assim, ó. Não, minha alma está como a do salmista. Ai, me alegrei quando me disseram: hoje vai dar para ir para a igreja, para o templo. Amém, queridos? Mas não esqueça, Deus não mora lá. Ele mora aqui, dentro de cada um de nós. Por isso a glória lá é tremenda, maravilhoso. Por isso que é maravilhoso. Porque quando a gente vai para lá, ajunta você, ajunta ele, ajunta ela, o pianista, o tecladista, o baterista, o contrabaixista, o guitarrista, o vocalista, a vozinha, o vozinho, a tia, o tio, ajuda todos. E todos têm dentro de si o Deus vivo. Por isso é uma glória tremenda aquele lugar. Por isso é bom estar lá. Porque todos nós somos templo vivo do Espírito. E todos nós temos o Espírito Santo. E quando junta tudo, é graveto, então é um fogaréu imenso de alegria e glória. E de falar da saudade, da vontade de estar lá. Mas, enquanto não podemos fazer algo. Dobrar esses joelhos e pedir a Deus: abrevia, tem misericórdia de nós, nos devolve a oportunidade de estar na casa, adorando. E me perdoa se muitas vezes a pastora demora e eu fico olhando no relógio querendo ir embora. Me perdoa se eu estava lá e não sabia dar valor e queria ir embora para casa jantar a comida do almoço. Me perdoa. Como Salomão escreveu: perdoa, Deus, abrevia, perdoa os nossos pecados e abrevia a nossa falta, esse tempo de castigo, esse tempo de juízo de Deus sobre os filhos do Senhor. Amém? Se o juízo é de Deus, se não, o juízo é de Deus. Então, se o juízo é de Deus, só Ele pode parar. Mais uma vez quero lembrar você: não é governo, não é homem, não é medicina,
não é cientista, é Deus. O juízo é dele e ele determina o fim do juízo, ou então uma pausa. Mas aqueles que são dele estão guardados, protegidos, e oram, e pedem perdão, e buscam solução em Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oração que Salomão fez. Nós te agradecemos porque nós somos o templo vivo. Está escrito que Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homem. Está escrito, Senhor, que uma virgem daria luz, e esse menino que a virgem daria luz se chamaria Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus dentro de nós. Nós somos o tabernáculo vivo da tua morada. E assim como somos esse tabernáculo vivo, oramos e pedimos. Abrevia, Senhor, se for da tua vontade, se essa é a tua vontade, se é tempo, abrevia, Senhor, o tempo desta dor, o tempo desta angústia. Mas, Deus, queremos aprender nesse tempo e não queremos que esse tempo se finde sem que se cumpra o teu propósito em nós. Sabemos disso, que o teu propósito vai se cumprir, Senhor, queiramos nós ou não. O seu propósito vai se cumprir, porque tu és soberano. Mas, Deus, orar foi o Senhor que nos ensinou. A tua palavra diz que se nós estivermos em ti e a tua palavra estiver em nós, pediremos e receberemos tudo. Então pedimos, seja feita a tua santa vontade, cumpra-se o seu propósito. Mas pedimos, se assim puder, o Senhor, abrevia, Senhor, esse tempo para a glória do teu nome. Toma cada um que está aí do outro lado, cada um que teve paciência de escutar até agora, que está agora ouvindo. Se alguém estava desesperado, triste, angustiado, se tinha alguém, Senhor Deus, já sem esperança, em nome de Jesus, eu te peço, devolve a esperança, devolve a alegria, devolve a fé, Pai. Acrescenta a fé àqueles que estão sem, acrescenta a fé àqueles que estão quase perdendo o restinho que tem. Devolve, Senhor, a alegria da salvação e devolve a esperança de que em breve, eu creio, em breve, o Senhor estará restaurando Israel, restaurando o seu povo e trazendo sobre o seu povo um grande avivamento. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Que o Senhor Jesus levante seu lindo e soberano rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz.